Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Já vimos que o quinto princípio é dual em seu aspecto durante cada período de vida terrena e que o Manas inferior, unido à Kama, dito por conveniência Kama Manas, atua no cérebro e sistema nervoso do homem. Precisamos levar nossa investigação um pouco mais além, a fim de distinguir com clareza entre as atividades do Manas superior e do inferior, de modo que a ação na mente do homem possa ser menos obscura para nós do que é a muitos atualmente. Assim, as células do cérebro e sistema nervoso, como todas as outras células, são compostas de partículas ínfimas de matéria, chamadas moléculas, literalmente pequenos amontoados. Estas moléculas não tocam umas nas outras, mas são mantidas juntas por aquela manifestação da vida eterna que chamamos de atração. Não estando em contato entre si, são capazes de vibrar para cá e para lá, se postas em movimento, e realmente estão em um estado de vibração contínua. Helena Blavatsky assinala em Lúcifer que o movimento molecular é a forma mais inferior e material da vida eterna única. Ela própria é movimento como grande alento e é fonte de todo o movimento em todos os planos do universo. No sânscrito, as raízes dos termos para espírito, respiração, ser e movimento são essencialmente a mesma. Rama Prasad diz que todas estas raízes têm por sua origem o som produzido pela respiração dos animais, o som da expiração e inspiração. Assim, a mente inferior, ou Kama Manas, atua nas moléculas das células nervosas através de movimento e as coloca em vibração, despertando a consciência mental no plano físico. O Manas em si não poderia afetar estas moléculas, mas seu raio, o Manas inferior, tendo-se revestido de matéria astral e se unido aos elementos câmicos, é capaz de colocar as moléculas físicas em movimento, dando assim origem à consciência cerebral, incluindo a memória cerebral e todas as outras funções da mente humana, como a conhecemos em sua atividade usual. Estas manifestações, como todos os outros fenômenos no plano material, devem ser relacionadas, em última análise, ao mundo da vibração, diz Blavatsky. Mas, adianta ela, em sua origem elas pertencem a um mundo diferente e mais elevado de harmonia. Sua origem está na essência manásica, no raio, mas no plano material, agindo sobre as moléculas materiais do cérebro, são traduzidas como vibrações. Esta ação do Kama Manas é dita pelos teosofistas como sendo psíquica. Todas as atividades mentais e passionais são devidas a esta energia psíquica e suas manifestações são necessariamente condicionadas pelo aparato físico através do qual ela age. Já vimos isso largamente explanado e as bases da asserção agora ficarão óbvias. Se a constituição molecular do cérebro for boa e se a atuação dos órgãos especificamente câmicos, ou seja, fígado, baço, etc., for saudável e pura,
de modo a não prejudicar a constituição molecular dos nervos que os colocam em comunicação com o cérebro, então o alento psíquico, ao passar através do instrumento, desperta nesta verdadeira harpa eólica melodias harmoniosas e refinadas, enquanto que se a constituição molecular for grosseira ou pobre, se for desordenada pelas emanações do álcool, se o sangue for envenenado pela vida grosseira ou excessos sexuais, as cordas da harpa eólica se tornam frouxas ou tensas demais, cobertas de sujeira ou abaladas pelo uso rude, e quando o alento psíquico passa por elas, permanecem mudas ou produzem notas asperamente dissonantes, não porque o alento esteja ausente, mas porque as cordas estão em mau estado. Agora, imagino, será entendido claramente que o que chamamos de mente ou intelecto é, nas palavras de Helena Blavatsky, um reflexo pálido e excessivas vezes distorcido do próprio Manas, ou nosso quinto princípio. Kama Manas é o intelecto racional, mais terreno ou físico do homem, encerrado na matéria e limitado pela matéria, e, portanto, sujeito à sua influência. É o eu inferior, ou aquilo que, se manifestando através de nosso sistema orgânico, agindo neste plano de ilusão, imagina-se o ego-som, e cai destarte no que a filosofia budista estigmatiza como a heresia da separatividade. É a personalidade humana, de onde procede, na melhor das hipóteses, a sabedoria psíquica, ou seja, a sabedoria terrena, uma vez que é influenciada por todos os estímulos caóticos das paixões humanas, ou antes, animais do corpo vivente. Um entendimento claro do fato de que Kama Manas pertence à personalidade humana, que funciona no e através do cérebro físico, que age nas moléculas do cérebro, pondo-as em vibração, facilitará muito a compreensão da doutrina da reencarnação pelo estudante. Este grande tópico será tratado em outro volume desta série, e não me proponho a demorar-me nele aqui, mais do que para lembrar ao estudante que aperceba-se cuidadosamente do fato de que o Manas inferior é um raio do pensador imortal, iluminando a personalidade, e que todas as funções que são trazidas para a atividade na consciência cerebral são funções correlacionadas ao cérebro particular, à personalidade particular onde ocorrem. As moléculas cerebrais que são postas a vibrar são órgãos materiais no homem de carne. Elas não existiam como moléculas cerebrais antes de sua concepção, nem persistirão como tais depois de sua desintegração. Sua atividade funcional é limitada pelos limites de sua vida pessoal, a vida do corpo, a vida da personalidade transitória. Assim, a faculdade que chamamos de memória no plano físico depende da resposta destas mesmas moléculas cerebrais ao impulso do Manas inferior, e não existe elo algum entre os cérebros das personalidades sucessivas, exceto através do Manas superior, que envia seu raio para animá-las e iluminá-las sucessivamente. Segue-se, então, inevitavelmente, que a menos que a consciência do homem possa erguer-se dos planos físico e kama manásico até o plano do Manas superior, nenhuma memória de uma personalidade pode passar para outra. A memória da personalidade pertence à parte transitória da complexa natureza humana, e só podem recuperar a memória de suas vidas passadas aqueles que podem elevar suas consciências até o plano do pensador imortal, e podem, por assim dizer, viajar conscientemente para cima e para baixo no raio, que é a ponte entre o homem pessoal que perece e o homem imortal que perdura.
Se, enquanto encarcerados na carne humana, pudermos elevar nossa consciência ao logo do raio que conecta nosso eu inferior com o eu real, atingindo assim o manas superior, encontraremos armazenada lá, na memória daquele ego eterno, o conjunto inteiro de nossas vidas passadas na Terra, e poderemos trazer estes registros de volta à nossa memória cerebral, através do mesmo raio, através do qual podemos subir até o nosso Pai. Mas esta é uma conquista que pertence a uma etapa posterior da evolução humana, e até que seja atingida, as personalidades sucessivas animadas pelo raio manásico ficam separadas umas das outras, e nenhuma memória transpõe o hiato intermediário. O fato é óbvio o bastante para qualquer um que medite sobre o assunto, mas como a diferença entre a personalidade e a individualidade imortal é um tanto desconhecida no Ocidente, pode ser bom remover uma possível pedra de tropeço no caminho do estudante. Deste modo, o manas inferior pode fazer uma de três coisas. Pode elevar-se até sua fonte e, por esforços incansáveis e estrênuos, tornar-se uno com seu Pai no céu, ou manas superior, manas não contaminado com elementos terrenos, imaculado e puro. Ou pode parcialmente aspirar e parcialmente tender para baixo, como de fato geralmente é o caso do homem comum. Ou, destino o mais triste de todos, pode se tornar tão entranhado nos elementos câmbicos a ponto de se unificar a eles e ser finalmente amputado de sua fonte e perecer. Antes de considerarmos estes três destinos, há mais algumas palavras a serem ditas a respeito da atividade do manas inferior. Quando o manas inferior liberta-se de kama, torna-se o soberano da parte inferior do homem e manifesta mais e mais de sua natureza verdadeira e essencial. Em kama está o desejo, movido por necessidades corpóreas, e a vontade, que é a energia derramada pelo eu em manas. Frequentemente é capturada pelos turbulentos impulsos físicos. Mas o manas inferior, sempre que desconecta-se de kama durante este tempo, se torna o guia das mais altas faculdades mentais e é órgão do livre-arbítrio no homem físico. Mas a condição desta liberdade é que kama seja subjugado, seja prostrado sob os pés do conquistador. Se a donzela vontade há de ser liberta, o São Jorge manásico deve matar o dragão câmbico que a mantém cativa, pois enquanto kama não for conquistado, o desejo dominará a vontade. Então, à medida que manas liberta-se de kama, torna-se mais e mais capaz de transmitir à personalidade humana com quem está associado os impulsos que lhe chegam de sua fonte. É então, como vimos, que o gênio fulgura à luz do ego superior, passando através do manas inferior até o cérebro e manifestando-se ao mundo. Assim também, como assinala Blavatsky, esta ação pode elevar um homem acima do nível normal do poder humano. O ego superior, diz ela, não pode agir diretamente no corpo, já que sua consciência pertence a um plano e planos muito diferentes de ideação. O eu inferior o pode, e sua ação e comportamento dependem de seu livre arbítrio e da escolha se gravitará mais para sua origem, o Pai no céu, ou para o animal que ele anima, o homem de carne. O ego superior, como parte da essência da mente universal, é incondicionalmente onisciente em seu próprio plano, mas só potencialmente em nossa esfera terrestre, uma vez que é obrigado a agir unicamente através de seu alter ego, o eu pessoal. Assim, o primeiro é o veículo de todo conhecimento do passado, do presente e do futuro. E é desta fonte primeira que o seu duplo obtém vislumbres ocasionais do que está além dos sentidos do homem
e os transmite a certas células cerebrais, cujas funções são desconhecidas da ciência, fazendo assim do homem um vidente, um conhecedor do futuro e um profeta. Esta é a vidência autêntica, e sobre ela devem ser ditas agora algumas palavras. Ela é, naturalmente, extremamente rara e tão preciosa quanto rara. Um reflexo pálido e distorcido dela frequentemente é encontrado no que é chamado de mediunidade, e sobre isso Blavatsky diz: então, o que é um médium? A palavra médium, quando não aplicada a coisas e objetos, supostamente é uma pessoa através de quem a ação de uma outra pessoa ou ser é ou manifesta ou transmitida. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.